Olá pessoal! No vídeo anterior nós falamos por que a não geração é tão importante, né? E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A influência dela, o marco que a gente tem na gestão sustentável dos resíduos. E no vídeo de hoje nós vamos dar dicas de como não gerar resíduos. Vocês vão ver que é muito fácil, né? Tem várias situações, várias dicas que vocês provavelmente já fazem e outras que vocês podem incorporar. A ideia, né, de ser sustentável é dar um passo de cada vez, então essa é a parte mais importante. Então a gente vai falar algumas dicas que são as mais simples, né, e depois a gente vai evoluir em dicas mais avançadas, né. Então o mais importante é realmente buscar não gerar o resíduo. Primeira coisa, né, que é uma dica bem fácil que a gente pode incorporar aí nos nossos hábitos e que a gente já fazia isso, as nossas avós já faziam, né? Utilizar sacolas de pano nas compras, né? Sacolas retornáveis, eco bags. A gente tem umas sacolas que são pequenininhas, são dobráveis, né? Elas são bem fáceis de carregar, então dá pra andar com ela, né? No bolso, junto com a carteira, um chaveiro, e aí isso a gente consegue se for pego de surpresa, tem a sacolinha, né? As mulheres que muitas das vezes estão com bolsa podem ter um kitzinho desse, né? Uma sacolinha dessa na bolsa. Então, se você saiu pra comer, pra fazer alguma coisa na rua, você não é pego de surpresa, né? E consegue utilizar aí a sua sacolinha. Numa compra rápida, né? De ocasião, ali na farmácia. Porque muitas vezes a gente precisa implorar, né, para as pessoas, eu não quero a sacolinha, não precisa, principalmente coisas assim tão inúteis, né, por exemplo, uma cartelinha de remédio e a farmácia insiste que você tem que levar a sacolinha e dá para você colocar no bolso. Então são muitos resíduos que a gente pode deixar de gerar, né? Então esse é um hábito muito fácil. E aí para os homens, né, realmente tem os modelos bem compactos, bem pequenos, que você consegue deixar junto com a carteira, no bolso e dá para utilizar, não vai atrapalhar. Uma outra coisa que a gente consegue facilmente substituir também, as garrafas de água plástica, né? Por que a gente vai... nunca entendi muito bem, na verdade, por que as pessoas compram água engarrafada. Eu dou aula de saneamento básico, né? A água ela é tratada, ela é segura para consumo humano. A gente sabe que tem alguns problemas, né? Por exemplo, o armazenamento em caixas d'água que não estão adequadas, não estão limpas, ou algum problema na rede de distribuição, mas não a água em si que foi tratada e saiu ali da estação de tratamento. Então o que a gente precisa fazer, na verdade, é a gente adotar uma garrafa, né, permanente, e aí a gente enche ela o tempo todo, né, que a gente precisar. Nas reuniões, né, nas empresas também, alguns escritórios utilizam as garrafinhas plásticas, né, nas reuniões. Não há necessidade, é um desperdício muito grande, porque nem todo mundo bebe a garrafa inteira, depois tem que descartar tudo aquilo. Então, por que não colocar uma jarra, né, com gelo, pode cortar umas rodelas de limão, fica super elegante, e uns copos de vidro. Com certeza seus clientes, né, o pessoal que está participando da reunião vai perceber que é uma empresa sustentável, né, que se preocupa com todos os detalhes, inclusive esse. Então isso algo que a gente consegue substituir bem fácil também. Nessa onda da garrafa tem também o copo descartável, né, que a gente consegue adotar. O copo descartável, ele representa um impacto ambiental grande, né, pelo consumo de recursos, né, o material derivado do petróleo, é plástico, nosso índice de reciclagem de plástico é muito baixo, de todos os materiais é o vilão, né, é o material que a gente precisa deixar de gerar, na verdade. Então, o copo descartável, se as empresas fizerem as contas, elas vão perceber que representa uma redução de custo, né? É uma economia deixar de utilizar copos descartáveis, e o meio ambiente vai agradecer muito, né? E esse material, que é feito ou de PP ou de PS, ele tem um baixo valor no mercado também na parte de reciclagem.
Então, mais um motivo para a gente não gerar esse resíduo. Então, o que as empresas podem adotar, né? Cada colaborador pode ter a sua caneca, né? Tem o logo, né, da empresa, tem as canecas que você coloca o nome, então personalizar, né? Você der para personalizar as canecas, mas aí cada um tem a sua e é responsável pela higienização. Nessa época do Covid, é até mais importante cada um ter a sua caneca, a sua garrafinha, né, e fazer a higienização, do que a gente ter lá um display com os copos descartáveis, onde todo mundo passa por ali, né, perto do bebedouro, e aquilo acaba sendo contaminado e depois vai contaminar a cooperativa, que vai ir para reciclagem, enfim, é um ciclo vicioso. Então, um copo descartável é uma coisa que a gente consegue eliminar facilmente. E aí, se você tá na rua, né, vai estar visitando um cliente, alguém, e aí surge o copo descartável e você já adotou essa postura, né, de não utilizar o copo descartável, tal, como você faz para tomar o seu cafezinho? Existem umas canecas mais portáteis, né, de metal, que você pode carregar com você. Então eu tenho um kit de sustentabilidade que fica na minha bolsa e aonde eu vou eu uso a minha caneca. Então eu tenho aqui uma caneca com tampa, então eu consigo tomar o café, tomar outros líquidos. Depois eu faço a higienização e não uso o copo descartável. Então dá pra fazer sem problema nenhum. Mas a garrafinha você já consegue ali beber água e café normalmente. Então dá pra gente substituir todos esses descartáveis. Uma coisa também que sempre me incomodou é o canudinho, né? O canudinho teve uma discussão muito grande, todo mundo falou, né, do canudinho, mas ele é só a ponta ali do problema, né? Na verdade, todos esses outros plásticos representam um impacto ambiental muito grande, tão grande quanto o canudinho. Então, o canudinho eu sempre recusei, eu nunca entendi por que as pessoas bebem suco de laranja com canudinho, sabe? Não é um milkshake, uma bebida pastosa que você precisa ali de força, sucção, enfim, pra tomar um líquido, né? Então eu nunca entendi mesmo. E aí eu tenho um canudinho de metal, a gente até tem uns kitzinhos que a gente fez, e esses canudinhos eles são laváveis, né? Eu tenho a minha escovinha e não preciso utilizar o canudinho. Na verdade eu quase não uso, mas aí com uma bebida dessas, né? Um milkshake, como eu citei, é útil. Semelhante ao canudinho, a gente tem os hashis, né, de comida japonesa. Assim, são de madeira, é biodegradável, é sustentável, mas a gente pode pensar, pô, eu não queria nem gerar esse resíduo também. Então, se você tiver o seu, eu coloco já até junto no mesmo estojo do canudinho, você consegue não gerar nem esses pauzinhos de madeira. Mas eu faço plaquinhas, né? Então, de planta, essas coisas. Eu acabo usando esses pauzinhos antes de eu ter o meu permanente, eu guardava para fazer essas plaquinhas, né? Palito de sorvete também, dá para reutilizar. Isso é muito melhor até do que reciclar o material, né? Se você conseguir reutilizar, fazer algum artesanato com ele. Outros resíduos que a gente pode também evitar, e aí isso fica uma dica para os restaurantes, né, comércios em geral, cafés, até nos escritórios também, né, o pessoal usa muito aqueles sachês de açúcar, adoçante, sal. Também se as empresas fizerem as contas, né, a mesma coisa do copo descartável, esses sachês representam um custo alto. Então faça a conta da quantidade de sachês e 1 quilo de açúcar. É uma economia muito grande, né? Então existem açucareiros que você tem o dosador, né? Então esse açucareiro ninguém vai colocar a colher dentro, né? Dá para usar esse modelo no escritório uma boa e é super seguro e você deixa de gerar esses resíduos. Esse resíduo, esse papel, né, com plástico, ele é um material que a gente não consegue reciclar por conta dessa mistura, né, de ter uma camada de plástico, uma de papel. Mas um problema maior que esse é que é um material muito pequenininho, então numa esteira ali de catadores fica difícil de pegar.
É a mesma coisa que acontece com o mexedor de café. Alguém já tentou, derrubou um mexedor daqueles no chão e tentou pegar? É muito difícil, né? Imagina pegar aquilo com luva numa esteira milhão, né? Onde você tem que separar ali um monte de materiais. Então é inviável separar esse material para reciclagem. E fora isso, eu teria que juntar umas 2 toneladas dessas pazinhas, esses mexedores, para conseguir mandar para reciclagem. Então por que não ter uma colher de metal, né? Que possa ser lavada, e aí todo mundo, né, usa a colher, lava, pode deixar num pote com água, vai trocando aquela água, mas não utilizar esses descartáveis de plástico que parece que tem perninha, né? Em todo lugar eu vejo essas pazinhas de mexer o café, é impressionante. Então esse é um material que a gente consegue deixar de utilizar. E se você vai tomar um café, né, no lugar, você pode, tem uma colher de metal? Não queria essa pazinha aí de plástico do mal que vai parar no estômago da tartaruga. Pronto. Não tem como criar um argumento melhor. E aí a pessoa, os comércios vão começar a ver, né, todo mundo pedindo colher de metal, e isso pode gerar um movimento de mudança. Então, depende de nós, né, consumidores, exigirmos essas mudanças. Então, esses micro-resíduos, eles são bem complicados mesmo. Outros resíduos também que chegaram, eu nem sei porquê, assim, com tanta força, são as cápsulas de café. As cápsulas de café, em alguns ambientes até dá para entender, né, por conta de não ter espaço adequado, às vezes para colocar o pó, o equipamento é mais caro, e aí aqueles cafés que são servidos de forma bem ocasional, a pessoa vai lá e se serve. Mas em casa, né, que a gente tem a cozinha, o fogão, dá para fazer um café coado numa cafeteira italiana, e por que a gente tem que usar essas cápsulas de plástico, né? E fora o custo delas, né? Então, 1 quilo aí de um bom café gourmet, top de linha, R$ 20. O mesmo café em cápsula, R$ 300 o quilo. Então, não é à toa, é um golpe de marketing mesmo, mas a gente consegue desfrutar, né, de um bom café nos métodos tradicionais de extração, né? Um coado, triturado na hora. Então isso é uma coisa que a gente pode buscar nas empresas, né, principalmente, que utilizam essas máquinas, e irem substituindo aos poucos por uma máquina que, né, de café coado ali na hora, uma cafeteira elétrica, enfim, todos esses outros modelos. Mas se a empresa continuar utilizando, né, as cápsulas, continuar gerando, o que precisa fazer? Precisa ter uma bombona, né, um coletorzinho do lado da cafeteira, e aí colocar as cápsulas ali, juntar essas cápsulas, pode juntar uma determinada quantidade e leva no ponto de entrega voluntário. Então, qual que é a marca, né, daquela cápsula? É a Nespresso, é a Três Corações? Então tem que ir no posto de entrega voluntário da marca daquela cápsula. Não pode misturar também as marcas, né? Então, se você tiver 2 marcas, você tem que separar as 2. É bem chato isso, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? E é nosso dever, já que tem logística reversa, é uma obrigação do fabricante ter a logística reversa dessas cápsulas. A gente precisa levar para eles fazerem a reciclagem dos materiais. Outras coisas que a gente pode fazer também, além da não geração, reduzir também o desperdício de papel toalha, né? Quem que não tem aquele colega que vai lá no dispenser de papel toalha e pega 5, 6 folhas de uma vez? Todos os fabricantes de papel toalha, né, tem escrito no display até 2 folhas, né, são suficientes para secar as mãos. Por que a gente tem que usar tantas folhas? Então isso é um hábito mesmo, as pessoas pegam sem pensar, mas são recursos, são árvores, né, água, energia. Para aquelas folhas ficarem branquinhas, elas passaram por um processo com elementos químicos, alvejantes, que contém metais pesados. Então tem todo um processo de impacto ambiental, né, para essas folhas chegarem até nós. Então, por que a gente desperdiça tanto? Então vamos tentar utilizar até 2 folhas. Tira o excesso de água, usa uma folha, depois pega a segunda folha. Mas Verônica, e o secador elétrico, né? Tem vários estudos falando que o secador elétrico ele
espalha bactérias, né, pelo ar e tal. A gente fez um trabalho orientado, né, sobre secadores elétricos e papel toalha, e nessa investigação a gente viu que os artigos que estavam sendo escritos falando mal do secador elétrico tinham sido patrocinados pelas empresas alemãs produtoras de papel toalha. E também a gente viu que os fabricantes, né, de secadores, né, elétricos também patrocinaram estudos, né, técnicos falando sobre a eficiência, né, da secagem desses equipamentos na não propagação de micro-organismos. O fato é, a lavagem de mãos, a parte mais importante é lavar com água e sabão. Se a gente lavar com água e sabão, você já elimina as bactérias, já elimina os micro-organismos, vírus, né, o próprio Covid-19. Então a lavagem de mãos é a parte mais importante. Se você lavar bem as mãos com água e sabão, quando você for secar, não importa se é um secador elétrico, se é um papel toalha, se é uma toalha, né, de pano, que é o que a gente usa em casa. E eu tenho uma toalha também que fica na minha bolsa, né, no meu kit. E essa toalhinha eu utilizo ela e depois lavo, enfim, vou higienizando. E eu não uso papel toalha, então é uma maneira também da gente, eu sou ambientalista, né, então esse é um passinho um pouquinho mais avançado, mas dá pra gente incorporar. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, eu poderia ficar aqui com vocês falando horas, né, sobre não geração de resíduos, por exemplo, a escova de dente, né, a gente utilizar a escova de bambu, né, que a gente consegue depois. Eu até uso isso aqui para fazer plaquinhas, né, de plantas. É biodegradável, você pode colocar no seu vaso de plantas, enfiar na terra e ok, né? Um material que não é plástico, né? O nosso problema hoje é o plástico. Tem pastas de dente também que são à base de carvão ativado, né? Eu tô testando umas pastas também. A gente pode reduzir sim o nosso consumo né, das plásticas, das pastas, né, que vem embaladas em plástico, então isso é uma boa alternativa. Acho que as indústrias tinham que também promover embalagens mais sustentáveis, né, uma condição que devia partir de todos, na verdade. O shampoo, né, condicionador, também a gente consegue comprar agora em barra, né, aqui eu cortei já. Esse daqui é um shampoo em barra, né? E eu vou cortando os pedacinhos e vou utilizando. Se a gente vai, por exemplo, fazer compras, né, no supermercado, não precisa pegar aquele saquinho para os tomates, limões, laranjas, né, que estão todos soltos. A gente pode usar sacos de pano também. Esse que é uma amiga minha que faz, depois eu passo o contato dela também, a Silvânia. E a gente consegue utilizar esses saquinhos, né, de pano, que são permanentes, depois você lava, então tem um conjunto deles, já deixo preparado quando vou no mercado, na feira, você não precisa utilizar saco plástico. Tem muitas alternativas, né? Para as mulheres, por exemplo, a gente pode se livrar totalmente do absorvente. Como fazer isso, né? Tem um coletor menstrual que realmente você fica sem utilizar o absorvente, e se a gente fizer as contas, são mais de 10 mil absorventes, né, que uma mulher chega a utilizar na sua vida fértil. Eu utilizo o coletor menstrual há uns 15 anos, então realmente é muito prático, é muito bom para a mulher moderna. Eu recomendo por várias facilidades e eu comecei a utilizar porque era uma questão de não gerar resíduos, mas é muito mais do que isso. Realmente representa muita qualidade para a mulher. Acho que todas as mulheres deviam ter contato com essas informações, saber que isso existe, escolher, né, se realmente querem utilizar ou não, porque vale muito a pena. Também a gente tem a questão das fraldas descartáveis, que é um resíduo bem similar, né, aos absorventes. Uma fralda descartável demora aí 400 anos para se degradar. E a gente, quando era criança, né, na minha infância, a gente usou fralda de pano,
eu e meu irmão, e a gente não tinha nem máquina de lavar roupa, né? Então ficava de molho, eram vários molhos, várias águas até torcer tudo e vai pro varal, e depois do varal vai ser tudo passado para esterilizar, enfim. E hoje a gente tem máquina de lavar, tem máquina que seca, esteriliza, tem função especial para roupa de bebê. A gente tem tanta coisa, praticidade, e a gente não evoluiu nessa questão, né? Veio as fraldas descartáveis e gerou esse monte de resíduos. Bom, o vídeo de hoje a gente falou da não geração. O próximo vídeo a gente vai falar sobre a separação correta de resíduos em casa. E eu conto com a participação de vocês. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, entre nos nossos canais, poste lá sua dúvida que a gente vai responder para vocês, tá bom? Grande abraço, brigadão!